Chegou o dia de falarmos de Ridley Scott, diretor que tem sido um tanto controverso nos últimos anos, seja por causa da sua filmografia um tanto inconstante, né? Que ele tá fazendo uns filmes que parece que quando ele vai anunciar um novo filme, os deuses jogam uma moeda, porque ele pode ser muito bom ou muito ruim. A gente tem alguns exemplares de filmes que, pelo amor de Deus, né? O Ridley Scott são bem difíceis de assistir. Mas também porque ele tem feito alguns comentários que desagradou o público ali quando ele lançou o Napoleão, por causa das imprecisões históricas, e aí a galera ficou meio torcendo o nariz, e ele, em vez de, sei lá, tentar desviar das críticas de uma maneira um pouco mais elegante, ele simplesmente fez uns comentários meio grossos com a galera, e isso também meio que fez a galera ficar um pouco implicante ali com ele. E isso parece que pegou muito o caso de Gladiador 2, desde o trailer lançado, novamente por causa dessas imprecisões históricas, toda a questão dele encher o Coliseu de água, mas também porque Gladiador 2 é aquele típico filme que ninguém pediu, né? O filme desnecessário, que eu já venho falando aqui no canal sobre essa questão de filme necessário, filme desnecessário, que nem o filme é realmente necessário, mas que Gladiador 2 é um desses que cai nessa questão de uma sequência tardia, sequência de um filme completamente fechadinho, ganhador de Oscar, que a galera tem um carinho, né? Uma parte do público tem um carinho com o primeiro Gladiador e que realmente ficava naquela questão, será que tem uma história pra contar? Será que é um caça-níquel? É um filme que ninguém pediu? E o Ridley Scott nem tá mais fazendo filme como antigamente, né? E tudo meio que corroborou pra um cenário que ao meu ver é muito positivo pra Gladiador, que é um cenário de baixas expectativas. Porque quando a expectativa ela é praticamente inexistente, é muito fácil de você superar ela. E no caso de Gladiador 2, apesar das minhas expectativas baixíssimas e quase inexistentes, eu fico muito feliz de falar que eu saí surpreso da sala de cinema, porque é um filme bem interessante que não superou minhas expectativas por eu estar com expectativas baixas, mas porque ele apresentou aspectos e elementos ali, tanto narrativos quanto na execução do filme, que eu fiquei realmente muito feliz de ver. Foi um filme assim que me surpreendeu bem, que eu fiquei feliz de assistir um filme, uma sequência tardia, uma sequência que aparentemente não tinha porque existir, uma sequência desnecessária, mas que faz total jus ao original, consegue se apoiar na base de uma obra pré-existente sem necessariamente seguir aquele ritual de repetir tudo que deu certo, sem simplesmente ser aquele filme que vai fazer um mais do mesmo, e tentando criar uma personalidade própria, contar uma própria história e sendo bem executada ali meio que como um grande épico cinematográfico, que eu acho que é muito interessante, porque são filmes que meio que já é um gênero que caiu ali meio que mais pro esquecimento, parece que virou uma coisa mais de nicho. Agora, hoje em dia, a gente não tem tanto blockbuster com esses épicos medievais, ou com essa questão de sandálias e espadas, né, como é o caso de Gladiador, e que particularmente, quando eu falo do Ridley Scott, comentei que ele tem uma filmografia inconstante, e um dos últimos filmes dele que eu me lembro de realmente gostar é o The Last Duel, O Último Duelo, que é um filme medieval, é um filme ali meio que um épico, uma coisa mais dramática, mas dentro dessa ideia medieval. Então eu até tava ali com uma questão do Gladiador 2, de ele acertou novamente com esse gênero em Gladiador 2, e também com esse filme meio épico, que particularmente eu curti bem. Mas eu vou detalhar um pouco mais do que eu gostei depois de me apresentar. Fala galera, aqui quem fala é o Adas, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for por aqui e também para deixar um like nesse vídeo e me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora falar hoje de Gladiador 2, filme dirigido pelo Ridley Scott. 16 anos após a morte de Maximus, Lucius, interpretado por Paul Mescal, é forçado a se tornar um gladiador quando seu novo lar é conquistado pelos novos imperadores de Roma. Se lançando em uma jornada pela própria vingança, Lucius precisa buscar no passado a força necessária para sobreviver nas arenas, mesmo que para isso precise lutar pela honra e pelo destino de Roma. Como eu falei, uma das maiores surpresas que eu tive em Gladiador 2 é o fato do filme não se restringir a fazer uma repetição da estrutura da história do primeiro filme. No caso, porque a gente tinha no primeiro filme uma ideia narrativa muito direta ao ponto, uma coisa que contava aquela sua história meio linearzona, com a história do Maximus, que como eu falei, ia muito direto ao ponto, que era esse grande épico de vingança focado nesse personagem. Aqui, por mais que a gente tenha semelhanças na narrativa, a gente tem um emaranhado de subtramas que vão ali se conectando com a trama principal, trazendo vários coadjuvantes interessantes que vão ali tendo essa adição para a história do nosso protagonista, que é o Lucius, interpretado pelo Paul Mescal. Isso por si só já cria essa divergência entre os dois filmes, mas também faz com que Gladiador 2 ele seja um filme na raiz um pouco diferente, porque ele é um filme que ele vai trabalhar
muitas subtramas, muito personagens diferentes e que ele precisa dar um estofo para esses personagens, um estofo dramático que o outro filme já tinha, mas que era um pouco mais sugerido, um pouco mais raso, já que o filme se focava muito mais na figura do Maximus do que esse filme se foca na figura do Lucius. E aí Gladiador 2 ele vai se alimentando dessas pequenas intriguinhas, né? A gente tem ali o personagem do Denzel Washington, que é o personagem que traz ali, é o senhor de gladiadores, meio que o senhor de escravos barra senhor de gladiadores. Ele tem uma ambição a ser conquistada. A gente tem os imperadores gêmeos, a gente tem o retorno da Lucila e também a adição de um novo general ali do exército romano, interpretado pelo Pedro Pascal. Todos esses personagens eles vão trazendo um pouquinho desse ar mais dramático, que faz com que o filme ele vá abraçando um ar de tragédia grega, ou nesse caso, uma tragédia romana. Eu sei que existem umas diferenças entre as duas coisas, mas só pra ilustrar um pouco, porque o fato é que Gladiador 2 é um filme de intriguinhas, é um grande novelão, algo que o primeiro filme já tinha, mas que esse aqui ele abraça de uma forma mais clara e abraça com mais força. Como por exemplo, quando o protagonista ele se vê numa vingança pessoal contra um dos personagens, que é um personagem que está envolvido com a mãe dele, que teve que abandonar ele. Então assim, a gente fica vendo uns draminhas, umas intriguinhas dignas de uma novela das 9. Gladiador 2 é esse grande novelão romano com ares de épico, o que é muito interessante quando a gente para pra ver. E é claro que eu tô falando que é um novelão, mas a gente vai ter sim muitas cenas de ação, muitas sequências de ação. O filme já abre com uma baita sequência, inclusive, que é uma sequência bem interessante, já colocando ali os personagens interpretados pelo Pedro Pascal e pelo Paul Mescal em um grande conflito. E são cenas de ação que são muito bem filmadas, inclusive na minha opinião são muito melhores filmadas do que as cenas de ação do Gladiador original, que eu acho que aqui é um grande feito assim, de melhoria realmente. Aqui é realmente o momento onde eu vejo o Gladiador 2 brilhar mais do que o primeiro são nas cenas de ação, são nas cenas que muitas vezes são maiores, mas muito melhores filmadas também, eu acho que isso faz uma grande diferença. E também é um novelão fantástico, porque eu vejo que muita gente torceu o nariz com o Gladiador 2 desde os trailers por causa das questões das imprecisões históricas. Mas, por exemplo, diferente de Napoleão, que é um filme baseado numa figura real, específica, que existiu e em teoria se vendeu como uma coisa mais biográfica e que tinha esse compromisso histórico, Gladiador 2 ele não precisa disso, ele é realmente mais uma fantasia assumida dentro desse estilo, dentro desse gênero, contando com um pezinho ali na história de Roma. A gente vai ter a questão, por exemplo, do Coliseu, os imperadores, mas no final das contas, esse filme ele é um filme fantástico, ele é um filme de fantasia. Eu acho que esse aspecto de fantasia é um aspecto que traz algo bem positivo para Gladiador, quando a gente vê muitas coisas ali que ele vai aproveitando para dar esse tom mais épico, mas realmente se afastando de algo pé no chão. Seja quando ele insere os animais, as criaturas de CGI, como uns macacos que são... Não é bem um macaco como a gente vê as espécies de macacos hoje, é um macaco bem também fantasioso, mas por alguns momentos mesmo, como a tão famigerada sequência do Coliseu cheio d'água, cheio de tubarões, que, ao meu ver, é uma das melhores cenas do filme. Eu acho que esse aspecto fantástico é um aspecto que agrega muito. Acho muito legal, por exemplo, quando os imperadores gêmeos eles entram, aí eles vêm com a mesma roupa, que é uma roupa meio que uma armadura, só que um vem com uma capa. Algo que me lembrou, inclusive, os visuais dos Cavaleiros do Zodíaco, que se passava na Grécia. Então é algo que eu vejo ali como uma aproximação da realidade, uma aproximação de uma base histórica, mas com uma total liberdade de construir uma narrativa fantástica ao bel prazer do Ridley Scott. E isso acaba sendo muito positivo para Gladiador 2, que abraça essa galhofa mais do que o primeiro abraçava. Por isso que eu acho que também acaba tendo esse tom mais de novelão. Isso permite com que o filme também saia um pouco das amarras do primeiro filme. Embora a gente consiga enxergar várias semelhanças, então a gente tinha lá o personagem do Joaquin Phoenix, aqui a gente tem o personagem do Joseph Quinn. Lá a gente tinha o gladiador protagonista, aqui a gente tem o gladiador protagonista que é o Paul Mescal. Mas apesar dessas semelhanças, a gente vai tendo várias divergências entre os dois filmes, que permitem com que esse filme termine com um olhar até um pouco mais otimista do que o filme original. É realmente uma vibe de um filme que ele tá querendo abraçar um lado mais fantástico, ele não é um drama histórico, ele é um filme de fantasia. E isso sempre é benéfico quando ele vai fazendo essas questões, que vai potencializando, por exemplo, o lado dramático. Quando ele vai pegar as cenas de ação, quando ele vai pegar essas sequências mais fantasiosas, mais grandiosas, e ele joga para um extremo da fantasia, ele acaba criando um contraste com os momentos mais intimistas, que é onde realmente os dramas eles acabam florescendo. Então a gente tem
várias relações, inter-relações entre personagens que vão alimentando essas intrigas. Então, como eu falei, realmente tem esse tom de grande novelão épico, mas sempre alimentado por esse cabo da fantasia, por essa ideia bem fantástica e grandiosa que vai fazendo com que o filme consiga ali atuar nos dois extremos, seja no extremo do grande dramalhão, de intrigas da corte de Roma, mas também nos momentos massa velho, de ação, onde a gente vai ter gladiadores em navios brigando dentro do Coliseu que tá cheio d'água e com um monte de tubarão. Eu nunca vou reclamar de ter tubarão num filme, então aqui pra mim é uma grande edição. Mas realmente porque é legal esse contraste, acaba que Gladiador ele vai ganhando muito nisso, e também por causa das performances, como por exemplo a performance do Denzel Washington, que ele rouba a cena sempre que ele está ali, sempre que ele aparece, ele rouba muito a cena, e ele tá claramente se divertindo bastante. O Paul Mescal também tá muito bem nessa figura mais do gladiador caladão, misterioso, mas ele meio devoto à própria vingança, e depois ele vai enxergando o papel dele em uma intriga muito maior, realmente porque tem essa questão desses personagens, como que esses personagens eles são importantes dentro dessa narrativa. Tudo isso ele vai alimentando esse grande tom de épico e vai fazendo com que o filme ele ande cada vez mais longe, né? Cada vez para mais distante do filme original. E acho que isso é muito interessante porque dá uma personalidade muito boa e faz com que o filme ele acabe se tornando uma grande surpresa, tanto pela expectativa baixa, quanto para quem esperava uma continuação bem mais do mesmo, bem ali dentro do formatinho enlatado que a gente já viu no Gladiador 1. Não que isso seja ruim para Gladiador 1, mas que é um problema quando a gente vai ver uma continuação e ela simplesmente acaba sendo um repeteco, né, um mais do mesmo. O Ridley Scott ele acaba embalando o filme de uma maneira bem interessante quando ele vai trabalhando cada aspecto desse para fazer com que Gladiador 2 ele seja essa grande experiência que vai fazer barulho, que vai ser esse filme que as pessoas meio que não estavam esperando, mas acabam sendo surpreendidas, até pela questão do orçamento, que foi um orçamento altíssimo, e o filme ele precisa se pagar, então esse filme ele precisa realmente conseguir ser vendável para as pessoas, e eu acho que eles conseguiram ao fazer uma coisa bem aventuresca, bem épica, fazendo jus a um gênero que meio que já não tá tão em alta em Hollywood, mas ali tem uns respiros muito interessantes, como foi o caso do próprio Último Duelo, que eu já citei aqui no vídeo, e agora o Gladiador 2, e que, por sua vez, é um filme que não era necessário, não era esperado, mas vem aí sendo uma boa surpresa de 2024. Então, para Gladiador 2, nota 7. Fico muito feliz que em 2024 nós tivemos um filme que trabalhe o tema de Roma, né, dos romanos, essa questão de Império Romano, de uma maneira realmente interessante, porque infelizmente, ao confiar em Francis Ford Coppola, eu acabei me decepcionando com Megalópolis, não foi o filme que eu esperava, era um filme que eu esperava e me decepcionei, Gladiador 2 eu não esperava nada e acabei saindo muito surpreso. E é muito bom quando a gente acaba tendo essas surpresinhas, apesar de Gladiador 2 ser uma continuação, mas a gente teve muita surpresa legal que foi um filme original, como é o caso de A Substância, da Coralie Forjot. Eu já falei várias vezes aqui, mas eu não canso de falar dele, porque realmente é um dos meus filmes favoritos do ano. E eu vou deixar o vídeo tanto de Megalópolis quanto de A Substância linkados aqui nesse vídeo para vocês assistirem caso ainda não tenham visto. Obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.